Fala galera! Como vocês estão? Estamos de volta aqui para mais uma aula, nosso curso aí, enfim, Júris, versão aula em vídeo, tranquilo? Nós paramos aí na última aula no informativo 760 do STJ, regressamos hoje, seguindo a rotina ali, a sequência de decisões do STJ e do STF, que tem importância para a carreira policial, e é bom a gente salientar isso aí também. Muitos alunos me perguntaram, né? Nelson, professor, você está analisando todas as decisões do STJ, do STF, que eles têm publicado durante os anos de 2022 e agora 2023? Não, pessoal. A ideia desse curso aqui da Enfim Júris, na Enfim Policial, é fazer uma abordagem aos temas quentes para a prova, perfeito? Mais voltados para carreiras policiais. Então é uma versão policial das decisões do STF e do STJ. Perfeito? Então nós abrimos ali toda a jurisprudência que o STF e o STJ publicam em seus informativos semanais, extraímos as decisões mais importantes, né? Quase todas que tocam aí em nosso edital a gente está extraindo para ter uma maior segurança, né? Para não querer fazer um filtro e aí a decisão que eu não colocar cair na prova, né? Então a gente faz esse trabalho, pega esse material e explica para vocês, condensa e explica para vocês, beleza? A gente está dando um gás maior pela quantidade excessiva, né, de decisões aí jurisprudenciais acerca de carreiras policiais, decisões importantes, tranquilo? Não só é importante o estudo pelo PDF, né, que a gente manda aí, que é o PDF gratuito aí, o grande mestre Macedo dizer o direito, mas também, para que tenha maior dificuldade, ler as informações abaixo da parte amarela, que é a ementa, e assistir essa aula. Tranquilo? Beleza? A aula aqui de jurisprudência vai ficar cada vez mais rápida, mais objetiva e mais prática. Por quê, gente? Porque são muitas aulas. Então, praticamente aí, toda semana a gente tem que soltar aula. E quando eu fico um período aí conturbado, né, a gente dá um intervalo nas aulas de jurisprudência para gravar outros cursos, acumula muita decisão. Então, qual que é a ideia aqui para você estudar jurisprudência? Você não precisa fazer um caderno de erros, você não precisa digitar aqui a ementa, tranquilo? Eu vejo ainda, apesar de já ter repetido várias vezes os alunos da Enfim Policial, que muitas pessoas ainda não estão com o estudo correto de jurisprudência. Pessoal, tem matéria que você tem que aprofundar, tem matéria que você tem que saber só ali o básico. Beleza? Raciocínio lógico, se você travar alguma matéria, você não vai ficar quebrando cabeça por meses, você não vai ficar meia hora na sua prova para fazer duas questões. Você vai, por exemplo, ali, fazendo uma analogia, né? Ir ali para a teoria de conjunto, se caiu para a tabela verdade e chegar grande, beleza? Para a jurisprudência, o importante é que vocês entendam a decisão, o que foi tratado, beleza? O caso que chegou à corte e o que ela se posicionou. Só isso, pessoal. Não precisa saber da história da decisão, não precisa aprofundar nos assuntos, mesmo porque as decisões elas vão perpassar por várias matérias. Fechou? E é um desafio para nós também, porque acaba que nós temos que lecionar aqui um pouco de conteúdo teórico acerca de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal e legislação penal extravagante, por exemplo. Beleza? Vamos então para a análise do informativo 761. Espero que você esteja aí energizado, energizada. Vivacidade é o nome da palavra. Vamos cair para dentro. Então, repetindo, não precisa anotar, fazer resumo de informativo, presta bastante atenção na aula, faça anotações, rabiscos, destaque ali a decisão e pronto, pessoal. Tranquilo? Não precisa ficar copiando para outro material. A ideia é que vocês tenham essas decisões aí na memória de maneira até superficial, tranquilo? Para não gerar uma falta de foco nos estudos. O foco principal é matar cronograma e teoria. Porém, como a OCP vem cobrando de maneira gigantesca jurisprudência, nós temos que fechar a banca de todos os lados, beleza? Então bora aqui para o nosso informativo, pessoal. Nosso informativo aí seguindo a sequência do nosso curso. E para quem está desatualizado, recomendo muito que vá na Infinflix e assista aí as aulas que já estão disponíveis, tranquilo? Informativo você deve assistir ali, em média, ali, um ano para trás, para você ficar atualizado, tranquilo? E também tem um aulão de súmulas. As súmulas vêm em primeiro lugar, são mais importantes que a análise de informativos. Mas vamos lá, pessoal. Já é bom aqui, né? Porque o professor aqui também é mentor. Então já vou falar que a NPP é o tema número 1 de processo penal em todas as provas em 2023. Tá despencando, galera. Tá despencando, beleza? Mas vamos lá então. O NPP aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.694 de 2019, que vocês já sabem é o pacote anticrime, beleza? Mas desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia.
Então por que eu estou falando isso aqui novamente para vocês, está vendo? Aqui não tem, pessoal, muita profundidade cognitiva. Você não tem que fazer um histórico do acordo de não persecução penal, você tem que saber a informação e vai cair na prova sim. Aplica-se ou não aplica-se? Depois de recebida a denúncia ou depois vai mudar aqui para oferecida a denúncia? É só isso, beleza? Tranquilo? Então vamos lá ao nosso julgado. O Acordo de Não Persecução Penal, NPP, peraí, só deixa eu confirmar aqui, 761, 683, já foi tratado no 683, que susto, é um informativo antigo. Mas vamos lá, galera. O Acordo de Não Persecução Penal, NPP, inserido pela Lei 13.924, e aqui vocês sabem que o NPP é um negócio jurídico processual penal que vem aí para beneficiar o imputado, aplica-se retroativamente, ou seja, é um benefício, né? Aplica-se retroativamente, desde que não tenha havido o recebimento da denúncia. Tranquilo? Então grava só esse recebimento da denúncia, sua banca pode tentar te derrubar botando oferecimento ou outra situação. Ou seja, se o investigado ainda está em fase, por isso que eu fui investigado em fase de inquérito policial, por exemplo, se a denúncia ainda não foi oferecida, ou se a denúncia já foi oferecida, tranquilo? E aí qual vai ser o nosso parâmetro? O recebimento. A gente vai ver a data da publicação da lei do pacote de crime, né? Foi a decisão aqui aí do STJ, e a gente vai ver a data do recebimento da denúncia. Beleza? Se para os autores que estavam aí com a sua denúncia ainda não recebida na data da publicação, eles vão ter os benefícios do acordo de não persecução penal. Ou seja, o Ministério Público, ele antes de oferecer a denúncia, antes do juiz receber, ele vai ofertar ali o acordo de não persecução penal, lembrando que o STJ também já decidiu que não é um direito subjetivo do apenado. Tranquilo? Ele vai ver se o apenado preenche os requisitos, inclusive temos requisitos subjetivos, e aí ele vai oferecer o ANPP para o imputado. Entenderam, pessoal? Bem simples isso aqui, né? Traduzindo, professor, fala de maneira clara do jeito que a gente gosta. Se o cara está sendo investigado, se a denúncia ainda foi oferecida, ou se ainda até o limite do recebimento da denúncia pelo magistrado, após o oferecimento da denúncia, o imputado, o autor, tem direito à análise de viabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal. E eu tenho esse cuidado porque eu não falo, tem direito a fazer o acordo de não persecução penal. Ele tem direito à análise, à viabilidade e possível oferecimento pelo Ministério Público, porque não é o direito subjetivo do autor. Beleza? Tranquilo, professor. E se o processo já está correndo e a denúncia já foi ofertada, o juiz já recebeu ali a denúncia, já ocorreu a citação, já ocorreu a resposta à acusação, ou já estamos em fase de audiência de instrução e julgamento. Aí, Brasil, não tem como mais, beleza? Não tem como mais. Se ele praticar outros crimes, tranquilo, vai ter o direito aí normalmente, como vocês sabem, com a publicação da lei aí, a partir, obviamente, da publicação e da entrada em vigor aí da lei, ele vai ter o direito normalmente. Tranquilo? Foi essa a decisão, pessoal. Tranquilo? Quem tiver algumas dúvidas, quiser reforçar, pode ir aqui ler esses informativos. Qual que é o bom? Aqui vem a parte teórica, vem a lei seca. Né? E com certeza, igual eu falei, é o assunto que está mais caindo em concurso em matéria de processo penal. E por que vai retroagir, professor? Por que vai retroagir se a gente está falando de processo penal? Eu estou estudando, eu sei que isso aí só vai ocorrer ali, né, a retroatividade ou a ultratividade da lei mais benéfica lá no direito penal. E no processo penal, não. É tempus retiatum, aplica na hora e Brasil. Porque aqui nós temos uma diferença, como vocês também já estão papirando, gente. Aqui nós temos, uma lei híbrida, que tem um caráter penal e processual penal. E quando ocorre isso, você já sabe qual é o fenômeno, vai prevalecer a parte penal da lei, beleza? Então vai retroagir ou vai ter a ultratividade, se mais benéfica ao réu, em caso de lei híbrida. Professor, não sei o que é lei híbrida. Já falei. É uma legislação que tem parte processual penal e parte penal. Para aprofundar, vamos lá no papiro, vamos dar uma revisada aí no conteúdo. Tranquilo, pessoal? Bora pro próximo? A decisão foi tranquila, né? A decisão foi tranquila, alguns alunos estavam com dúvidas aí, me mandaram aí nos outros dias, mas a decisão foi tranquila. Competência criminal foi o tema da nossa última aula de questões de processo penal. Compete à Justiça Federal julgar falas de cunho homofóbico, divulgadas em perfis abertos no Facebook e no YouTube. Tranquilo? Compete à Justiça
Federal julgar falas de cunho homofóbico divulgadas em perfis abertos do Facebook e do YouTube. E aqui vamos lá a nossa ementa. Compete à Justiça Federal processar e julgar o conteúdo de falas de suposto cunho homofóbico divulgadas na internet em perfis abertos da rede social do Facebook e da plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, ambas de abrangência internacional. E aqui é o caráter, só gravem isso. Como o crime é praticado pela internet e ela tem uma abrangência internacional, a jurisprudência já vem se decidindo assim há um bom tempo, pessoal. A competência da Justiça Federal. Então será um juiz federal criminal que irá julgar os crimes. Beleza? Pessoal, eu ficaria atento aqui a esse julgado, porque está na mídia e as provas gostam do que está ali na mídia. Então, é só isso. A gente não vai aprofundar porque não precisa. Se ocorrer o crime, se o caso lá na prova, professor, como é que cai? Ela vai citar, pessoal. Quando ela quer saber o seu conhecimento de jurisprudência, ela vai citar, ó, cunho homofóbico, Facebook e YouTube. E aqui no Facebook também vocês podem entender que é o Instagram também, beleza? O Insta. É Justiça Federal. Só isso que precisa saber. Fechou, galera? Tranquilo? Então, práticas de crime aí com falas homofóbicas, Facebook e YouTube, competência da Justiça Federal. Federal. Tranquilo? Não é a Justiça do Estado ali do autor que fez essas publicações, não é isso. Tranquilo, galera? Tranquilidade pura? E aqui fala, ó, no dia 24 de 2 de 2021, durante uma aula de artes ministrada uns alunos do 9º ano do ensino fundamental, alunos de 14 e 15 anos, em uma escola municipal de Criciúma, Santa Catarina, um professor temporário da rede municipal exibiu aos seus alunos o videoclipe da música Etérea, beleza? Do cantor crioulo, que possui temática LGBTQI+. Essa aula foi gravada por um dos alunos presentes no vídeo e o vídeo acabou se espalhando pelas redes sociais. O prefeito de Criciúma, ao tomar conhecimento, divulgou a publicação na rede social do Facebook, o qual afirmou em vídeo que não concordava com o conteúdo erotizado e com a viadagem na sala de aula. Viadagem na sala de aula. E que, por essa razão, havia determinado a demissão do professor temporário. A oportunidade pediu para os pais e seus alunos que denunciassem os casos e considerassem inadequados. As falas foram assim transcritas. E aqui a gente não precisa ficar perdendo tempo, a gente tem que ter foco. Só tem que saber qual foi a decisão. Então, fala homofóbica, falou essa questão de viadagem, tranquilo? Homofobia na internet, YouTube, Facebook, é Justiça Federal. Então, o prefeitão ali foi julgado pela Justiça Federal. Fechou, galera? Tranquilo? Beleza. Decisão para caixa já. A gente já vai gabaritar caso caia aí a decisão. Tranquilo? Qual que é o bom aqui de estar jurisprudência? O pessoal aí tá vendo como ele vai bem a fundo? A gente não precisa. A gente só vai focar ali no essencial. Qual que é o bom disso, pessoal? Qualquer tema de redação que vocês realizarem, prova de redação, vocês podem citar isso. Isso aí vai mostrar uma coisa chamada domínio do tema. Na minha opinião, é o mais importante em redação. Tranquilo? Eu já fiz isso aí. Eu fiz isso na prova da PMDF. Então eu tinha um conhecimento ali de jurisprudência, deu sorte que na redação do meu concurso da PMDF caiu direito administrativo. Tranquilo? Princípio da legalidade, né, no viés lá do direito administrativo. E aí eu lembro que eu tinha a jurisprudência lá, a decisão do STJ, joguei lá no final, botei aquele famoso ademais, vírgula, é pacífico no STJ, então assim, mostrei um domínio do tema. Cara, com certeza isso aí jogou minha nota lá para cima, né? Eu tirei 9,8 de 10 na redação, né? Então, eu tenho certeza que o domínio do tema, mesmo eles não terem pedido, né, esse conhecimento, por eu mostrar que eu conhecia, que eu sabia mais ainda do que eles tinham pedido, não só o que eles pediram na redação, nos quesitos, mas também informações jurisprudenciais atuais ali sobre o tema, né? Jogou minha redação lá para cima. Fechou? Então, podem colocar na redação bizu de aprovado. Fechou? Bora para o próximo, acelerar a nossa aula. Competência no caso de operação hemorragia. A descoberta fortuita de crimes no bojo de operação investigatórias complexas não pode ter como desdobramento a criação de juízo universal. Presta atenção nesses nomes, a prova gosta. Definido de forma anômala, em violação ao princípio do juiz natural. Então, juízo universal definido de forma anômala, em violação ao princípio do juiz natural. No âmbito da Operação Alcatraz, o juiz da Primeira Vara Federal de Florianópolis autorizou diligências que, fortuitamente, revelaram indícios de outros crimes apurados em outra operação
em outra operação, que é a operação, no caso, hemorragia. O fato de a descoberta fortuita de provas. Tá vendo como é difícil de jurisprudência, né? Já mistura princípios de processo penal, competência, provas, descoberta fortuita. Já passou aí por metade de um edital de concurso. Ter ocorrido a partir das decisões da primeira vara federal de Florianópolis não faz com que ele seja obrigatoriamente competente para julgar os demais fatos descobertos. A verificação de crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente a conexão probatória ou teleológica entre eles. Muito bom, galera. Muito boa decisão. Qual que é a ideia que a gente fala aqui? A gente sempre fala aqui na nossa aula, a gente lê a decisão, resumo para vocês entenderem e pau na máquina. Aqui basicamente foi que o juiz federal estava ali diante de uma investigação criminal, ocorreu a famosa descoberta fortuita de provas, né? E a gente sabe quando ela é válida, quando ela não é válida. E aí o juiz federal entendeu que aquela descoberta fortuita ali daquelas provas que ocorreram, por exemplo, ali num grampo telefônico, ou em várias circunstâncias, né, tinham conexão probatória ou teleológica com a finalidade ali do processo ao qual ele estava atuando, entendeu? E aí ele pegou e falou que eu vou julgar tudo, traduzindo a isso. Então ele entendeu que tinha conexão, né, probatória ou teleológica, né, as provas de um interferem na prova de outro, então por isso que eles devem ser apurados ali em conjunto. E aí a jurisprudência usou esse termo de juízo universal. Então isso aí tem cara de prova, pessoal, fiquem atentos, beleza? Juiz universal, então, como se o juiz que estivesse ali efetuando a sua jurisdição sobre tal assunto, sobre tal aspecto, quando ele se manifesta sobre o aspecto, ele teria essa competência universal de tudo que ocorrer ali pode ser ali veiculado à sua atuação jurisdicional. Eu acho que essa jurisprudência é muito importante e há jurisprudências que sempre são mais profundas pela atual situação também do inquérito aí pelos atos antidemocráticos que a gente está tendo aí pelo nosso ministro Alexandre de Moraes. Então já tem mais de 2 anos ali que tem um inquérito no STF, que o nosso ministro Alexandre de Moraes está ali se manifestando nesse inquérito ali, várias autoridades e várias circunstâncias estão sendo avocadas ali para esse processo também, para esse inquérito, em uma situação de conexão, beleza? Então teve até o caso aí recente do governador Ibanez Rocha, tranquilo? Que foi afastado pelo cargo por uma medida cautelar diversa da prisão e também está lá nesse inquérito, também caiu lá com essa alegação ali de conexão. Então tem essa questão aqui do juízo universal e aí ferindo aí o princípio do juiz natural. Ou seja, estamos em uma diligência acontecendo com autorização judicial enquanto fortuito de provas. Não necessariamente, não é regra, o mesmo juiz tem que também estar atuando e julgando ali esse caso aí, o Ministério Público oferecer, por exemplo, nova denúncia sobre esse juiz por questão de conexão e continência. Tranquilo? Beleza? E aqui foi a decisão. Então, caso haja enquanto fortuito de provas, o juiz, ele, como de praxe, ele vai extrair essas questões e vai enviar ao Ministério Público, vai enviar à Polícia Federal, vai enviar à Polícia Civil para a correspondente apuração. E aí ele não tem nenhum vínculo, beleza? Isso acontece demais na prática. Chega lá via ofício, folhas e partes ali de um processo criminal. Eu gosto de falar da prática para vocês, que vocês tenham uma facilidade, eu também tenho. E aí fala para o delegado lá, manda para a Polícia Civil, para apurar os fatos. O delegado vai tomar o inquérito, apurar os fatos e outra investigação vai correr. Tranquilo? E vai ocorrer outra denúncia, enfim. Essa foi a decisão do STJ nesse caso. Pegaram, pessoal? Essa aqui talvez não seja tão importante assim, mas nós estamos passando o carro em tudo, né? Óbvio que a gente não vai deixar de estudar. E mais uma definição que não precisa ficar lendo tudo aqui. Para quem quiser ler, né, a questão da descoberta fortuita, para dar aquela revisada, sacou? A questão também de ter aquela pertinência temática ali ao objeto, à finalidade daquela diligência, daquela investigação, é válido. Mas para quem está na correria e quer dar só aquela visão en passant pela jurisprudência para ficar resguardado aí para a prova, não precisa, tranquilo? Então, em suma, a verificação dos crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita e não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles. E é bom falar que não implica necessariamente, pode implicar, pessoal, mas não é necessariamente, não é um juízo universal.
Não é tudo que for descoberta fortuita em um processo criminal vai ser ali a ele vinculado. Entenderam a ideia? Creio que sim, né? Matéria muito importante. Audiência de instrução. Próxima decisão. Se o Ministério Público não comparece na audiência para a oitiva de testemunhas da acusação, o magistrado não pode formular perguntas diretamente a estas, porque estaria assumindo função precípua do parquet, beleza? Então, o termo aí em francês, parquet, é o mesmo aí, para quem não sabe, que Ministério Público, galera, é o famoso promotor de justiça, tranquilo? Promotor de justiça. E aqui é óbvio, né, que a grid aí você já sabe, né, aula lá do começo da Infinflix, sistema acusatório, né, galera? Mas vamos à decisão. No caso concreto, o membro do Ministério Público, mesmo tendo sido intimado, sem qualquer justificativa, deixou de comparecer à audiência para a oitiva das testemunhas. Então teve a audiência criminal, o promotor lá, o Ministério Público, foi intimado, né, e ele não foi à audiência. Vamos lá. Diante disso, o magistrado tinha duas opções. Suspender a audiência e designar uma nova data para o ato. Por quê? O titular da ação penal, né, inclusive de acordo com o artigo 129 da Constituição Federal, não estava presente, pessoal. Ele é o titular da ação penal. Ele tem que estar presente. Beleza? Então, como ele não estava presente, não tem um promotor substituto, tranquilo? Igual, por exemplo, a defesa, que talvez possa ter ali uma defesa dativa, ou nomear algum defensor público, ou outra questão, né? O juiz tem a primeira opção, que é suspender a audiência e designar uma nova data. Porque o Ministério Público faltou. Tranquilo? Realizar a audiência mesmo sem a presença do MP. E, neste caso, abster-se de fazer perguntas às testemunhas arroladas pela acusação. Perguntas às testemunhas arroladas pela acusação. Na situação concreta, contudo, o próprio juiz fez todas as perguntas para as testemunhas de acusação. Em razão disso, o STJ reconheceu que houve nulidade. E é muito bom aqui, né, que a sistemática, o sistema acusatório, a sistemática do processo penal não vai enxergar a nulidade, né, pro societar. Ou seja, o réu jamais pode estar em audiência sem defesa. Jamais, pessoal, em hipótese alguma. Entendeu? O cara tá sem defesa técnica. Não pode, não pode. Ah, ele tá sem defensor, sem advogado ativo, sem ninguém. Não pode. Beleza? Então, estando isso aí assegurado, e as pessoas foram lá apenas para serem ouvidas como testemunha, e no começo eu até achei que poderia ser uma audiência de instrução e julgamento, ou algo assim, que teria alegações finais, memoriais, enfim. Era só uma audiência de instrução normal para o tipo de testemunhas. O juiz, né, na falta do MP, não pode fazer os quesitos, quesitar as testemunhas, tranquilo? Então o juiz aqui nesse caso, ele feriu o princípio do juiz natural e feriu também o sistema acusatório, que é o atual sistema que rege o processo penal brasileiro. Entenderam, pessoal? E é bom que a gente revisa muita coisa aqui junto, né? Então o juiz ali, que em tese deveria estar de modo imparcial ali, para que as provas sejam produzidas ali para a sua apreciação, começou a quisitar as testemunhas. Então, Nelson, você viu lá como é que foi o homicídio? Como é que foi? Foi ele mesmo? Você enxergou? Ah, qual arma que ele estava? Você já conhecia ele da onde? Você já sabia que ele tem vinculação com o crime? Enfim. E aí o juiz de maneira ativa começou a quisitar as testemunhas na falta do Ministério Público e obviamente que isso não pode acontecer, beleza? O fato de o Ministério Público não ter comparecido à audiência de instrução não dá à autoridade judicial a liberdade de assumir a função precípua do Ministério Público. Fechou? Tranquilo? E aqui o artigo 212, só para a gente dar uma revisadinha que eu gosto também. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas, formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo que o juiz, aqueles que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Complementar a inquirição. Então, por exemplo, o Ministério Público pergunta que viu ele sendo esfaqueado na rua X. Aí o juiz só vai complementar a inquirição. Ah, é a mesma rua que foi citada, o mesmo endereço que foi citado na denúncia? Sim, excelência. Ah, a mesma rua que você falou então naquela parte lá do oitivo? Sim, excelência. É só para complementar a inquirição, para ter maior clareza do que está sendo inquirido. Beleza? É um pequeno detalhe aí que gerou a nulidade. Essa aqui é fácil também, essa decisão. É uma aberração aí, né, pessoal? O juiz quesitando aí a testemunha, e ele que vai julgar a causa.
Então, fere aí o princípio do sistema acusatório. Emendaço libelli, sentença. Só vou passar por isso aqui rápido. Acredito que para a carreira policial aí não vai cair emendaço libelli, mutácio libelli, mas a gente botou a decisão para resguardar aí todos vocês, beleza? Porque o tema consta no edital. Então, vamos aí à decisão de emendaço libelli, manifestação aí do juiz em seara sentencial. Em caso de emendaço libelli, é desnecessário o aditamento da denúncia. Desnecessário o aditamento da denúncia. Qual denúncia? Qual denúncia, professor? A denúncia oferecida pelo MP. Não precisa aditar, então, não precisa alterar a denúncia, beleza? Importante. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos. Ou seja, é quando, você já sabe, né, o Instituto da Emendaço Libelli. Vou passar um resumo para vocês aqui que está no nosso julgado muito bom. Mas é quando que a subsunção do fato à norma, eu já falei isso aqui lá no curso de processo penal, subsunção do fato à norma, é o encaixe do tipo jurídico, do tipo penal aos fatos. Subsunção do fato à norma. Então, quando a gente tem um fato e o Ministério Público entende que seja um crime X, por exemplo, beleza? Então, vamos falar aqui uma situação lá de roubo ou homicídio, o MP entenda que foi latrocínio, ele matou para resguardar ali a posse que foi ceifada mediante violência ou grave ameaça. E o juiz, analisando os fatos, já vê que não teve esse viés patrimonial, e sim um animus necandi. Sacou, galera? Então, assim, isso que é emendaço libelli. O juiz vai alterar a tipificação do delito sem alteração fática. Tranquilo? Beleza? Sendo disciplinada a abertura de prazo para, fatos escritos na denúncia, conforme a inteligência do artigo 383 do CPP. Fechou? Quando despicienda a abertura de prazo para aditamento, o que se exige a mutácio libelli do artigo 284. Então, a emendácio é diferente da mutácio, beleza? Fechou? Vou explicar para vocês aqui a diferença. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato do magistrado singular, nos termos do artigo 283 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Ou seja, a denúncia foi relacionada a um tipo penal, ele pode condenar por outro crime, por outro tipo penal. E não precisa necessariamente intimar ou abrir prazo para o Ministério Público aditar e mudar a denúncia que ele ofereceu em ação penal. Entenderam? Uma uva? Então vamos lá. Emendaço libelli, quando ocorre? Ocorre quando o juiz, ao condenar e pronunciar o réu, altera a definição jurídica só. Beleza? A capitulação do tipo penal do fato narrado da peça acusatória, sem, no entanto, acrescentar qualquer circunstância ou elementar que já não esteja descrita na denúncia ou queixa. Tá vendo? Não mexe nos fatos, não mexe nas circunstâncias ou elementar. Fechou, pessoal? Só muda o tipo penal. Agora, um resuminho aqui, top no nosso material do Dizer o Direito, da mutácio libelli. Mutácio libelli. Quando ocorre? Ocorre quando, no curso da instrução processual, surge prova de alguma elementar ou circunstância que não havia sido narrada expressamente na denúncia ou queixa. Então, na emendácio, o grave aí é quando muda só a tipificação, e na mutácio nós temos mudanças aí, surge prova de alguma elementar ou circunstância. Beleza? Então, temos alteração fática. Fechou? Fato novo. É acrescentada alguma circunstância elementar que não estava descrita originalmente na peça acusatória cuja prova surgiu durante a instrução. Fechou? Uma testemunha lá viu outra coisa, alguma coisa surgiu que é ligada às circunstâncias e às elementares. É modificada a tipificação do crime, tranquilo? Ambas geram modificação da tipificação do crime. Entenderam a diferença da emendácio para mutácio libelli? Muita gente tem dificuldade aqui nesse assunto ali quando vai estudar a matéria sentença. Pegaram, pessoal? Acho que ficou bem simples, né? Ficou bem simples. Então o juiz pode fazer emendaço sem a exigência aí de abrir prazo para o MP aditar a sua denúncia. Entendi, professor. Perfeito. Última decisão do nosso julgado de execução penal. A pena integralmente cumprida não interfere nos cálculos de benefício em nova execução penal. Então vamos lá. Quando houver condenação por mais de um crime contra a mesma pessoa, incide o artigo 111 da LEP. O juiz observa o saldo da sanção a cumprir após eventual detração ou remissão, determina o regime prisional e então elabora o cálculo
Ó, então elabora o cálculo de benefícios. Como a contagem incide sobre as guias reunidas para resgate, preferencialmente em sua ordem cronológica de distribuição, a estimativa terá como marco inicial a data da primeira prisão do reeducando, interrompida pela última falta grave no caso de progressão de regime, pois nesta data começou o cumprimento da execução unificada. Sopesada do artigo 42 do CP. Se a primeira execução do paciente for extinta meses antes da formação da culpa do segundo processo, sem continuidade com a guia atual, a sanção integralmente resgatada no outro tempo não orienta nem tem reflexos nos cálculos da pena aplicada na última sentença, única em cumprimento, porque não existiu a soma de unificação das penas. Entenderam, pessoal? Bem tranquilo aqui também, ó. Presta atenção só nesse fato aqui, ó. Se a primeira execução do paciente foi extinta, aqui que é o bizu, aqui que é o marco, ó. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Meses antes da formação da culpa do segundo processo, ou seja, o cara já foi extinto ali a pena e ele tomou outra condenação, entenderam? Aí foi formada a culpa no seu segundo processo. Sem continuidade com a guia atual, ou seja, o cara foi liberado, extinção da pena lá por cumprimento. Então sem continuidade da guia atual, a sanção integralmente resgatada no outro tempo não orienta nem tem reflexo nos cálculos da pena aplicada na última sentença. Fechou? Traduzindo, ele vai cumprir a sua última sentença aí de modo autônomo, beleza? Não vai vincular. Essa é a decisão. Fechou? Mais peculiar, aqui acredito que vale a pena vocês lerem aqui toda a explicação da decisão, principalmente para a galera que vai fazer a prova da PP Goiás 2023. Vale a pena vocês darem uma olhada com calma aqui nessa decisão, que com certeza vai cair lá na prova da PP Goiás. Aí você dá uma revisada aqui, beleza? Então, para revisar, a pena integralmente cumprida não interfere nos cálculos de benefício em nova execução penal. Tá vendo, pessoal, como eu falo? É simples, entendeu? O simples, ele é maravilhoso. É isso, a ideia é essa. Acabou. Ah, e se não foi integralmente cumprida? E se foi? Aí fala meses. E se for semanas? E se for dias, pessoal? Não compliquem. A vida já é complicada, o concurso já é complicado. Não compliquem. Tranquilo? E a banca ela vai ficar presa aos termos que foram narrados aí em decisão. Fechou? Tranquilo? E aí, então, nós finalizamos esse trecho aqui, mais um fragmento do curso de jurisprudência. Estamos juntos. Agora vamos para os informativos especiais que o STJ publicou, informativo 9, informativo 10. Diferente do comum, aí, ele publicou informativos especiais aí que afetam diretamente também as carreiras policiais. Espero que você tenha gostado aí da análise desse julgado. Muita atenção às decisões. Estamos juntos, nada mudou.